Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos 13 até 22. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 13 em diante, nos fala a respeito do início dos embates dos fariseus, dos líderes religiosos com Jesus, e do que Jesus tem a nos ensinar através daquilo que ele respondeu a esses seus opositores. Marcos capítulo 2, versículo 13 nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa nos despertar, possa nos alertar, Senhor, a respeito desse grande risco que nenhum de nós está longe de cair, Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que creem somente em Jesus Cristo para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a não confiarmos em nós mesmos. Ajuda-nos a não sermos religiosos. Ajuda-nos, Senhor, a dependermos de Ti. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom, irmãos e irmãs, nós estamos progredindo em uma série de mensagens intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional, e nós temos visto que Jesus convoca a igreja ao serviço sacrificial como evidência da fé na sua ação evangelística missional. E daí nós chegamos a um momento em que Jesus precisa ir de encontro aos líderes religiosos judeus. Vejam que eu disse ir de encontro, porque essa expressão significa ir para o embate. Na linguagem popular, bater de frente. O que é diferente de dizer ir ao encontro, porque nesse caso o sentido ele é amigável, como quando alguém vai ao encontro de outra pessoa para abraçá-la. Jesus não tem uma postura amistosa com os mestres da lei e os fariseus. Ele bate de frente com esses líderes religiosos. Postura essa muito diferente da que ele tem em relação a pecadores confessos. A esse Jesus vai ao encontro. Só que a gente percebe que não é Jesus, mas os líderes religiosos, os provocadores desse embate. No texto que nós lemos,
nós percebemos um evento em que a controvérsia levantada por esses líderes religiosos é sobre alimentos. As questões tratam sobre com quem é lícito sentar-se à mesa e também sobre a prática do jejum. E nessa sequência de episódios de um evento, os líderes religiosos judaicos, eles fazem críticas a Jesus. E daí então Jesus expõe a decadência do legalismo religioso. E ele se mostra como o agente transformador dessa religiosidade que é mortal. A velha religiosidade legalista precisa ser derrubada para que o evangelho de Cristo seja estabelecido. A religiosidade legalista tinha de ser jogada para fora para que em seu lugar fosse estabelecida a salvação pela graça por meio da fé somente em Cristo. Mas que religiosidade legalista é esta? E eu gostaria muito que você entendesse o que eu estou chamando de religiosidade legalista. A religiosidade legalista é a tentativa de buscar cumprir regras morais e comportamentais com o objetivo de convencer a Deus a fazer o que deseja o meu coração. E isso em resposta por causa da minha obediência a essa lei. A religiosidade legalista é essa tentativa de cumprir regras morais, de agir de uma forma comportamental, julgada adequada, com o objetivo de persuadir a Deus a fazer o que deseja o meu coração. E ele faria isso em resposta ao quão obediente eu tenho sido a estas regras morais e comportamentais. A ideia é, quanto mais bem comportado eu for, mais abençoado eu serei. Daí a gente vai ver que não há a menor possibilidade da religiosidade legalista conviver em harmonia e amistosamente com a fé cristã. Não há. Nós iremos concluir nesta noite que uma religiosidade cristã é uma incoerência de termos. Uma religiosidade cristã é uma união incoerente de termos. São termos incompatíveis, divergentes, opostos entre si, são termos irreconciliáveis. São conceitos que não podem conviver e isso nos significa que um vai sufocar o outro. Um vai matar o outro. Um vai destruir, vai anular o outro. E o que a gente vê na prática é que a religiosidade legalista corrompe a graça que só é recebida e vivida por meio da fé. A religiosidade legalista é assassina da graça por meio da fé. A religiosidade legalista, ela é assassina da graça por meio da fé. Jesus, ele foi de encontro aos legalistas, mas ainda hoje o legalismo religioso precisa ser combatido. Esse legalismo religioso, ele se infiltrou nas primeiras igrejas e foi combatido pelos apóstolos, só que, infelizmente, essa infecção persiste até hoje. A religiosidade legalista é uma ameaça constante à vida cristã saudável. Não se engane. A religiosidade legalista, ela é uma ameaça constante à minha e à sua vida a um cristianismo saudável. E daí então, no texto que nós lemos, nós podemos identificar quão nocivo é esse legalismo religioso. Isso porque o legalismo religioso anula a salvação pela graça por meio da fé. No primeiro episódio, nos versículos 13 a 17, nós vemos que o legalismo religioso
anula a salvação pela graça por meio da fé. E no segundo episódio, nos versículos 18 a 22, nós vemos que o legalismo religioso anula a verdadeira piedade, que é fruto da graça por meio da fé. O legalismo religioso, ele anula a verdadeira piedade, fruto da graça por meio da fé. Mas Jesus veio anular o legalismo religioso porque a salvação é pela graça. Nessa noite, nós veremos que Jesus veio anular o legalismo religioso porque a salvação é pela graça. Vamos ao primeiro episódio. Veja comigo novamente aí o versículo de número 13, que nos diz: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Irmãos e irmãs, aonde quer que Jesus fosse, ele atraía multidões. Até mesmo um passeio à beira-mar se transformava em oportunidade para Jesus ministrar às pessoas que saíam ao encontro dele. E Jesus não se negava a abençoar essas pessoas. Jesus, ele não perdia oportunidades de cumprir aquilo que ele disse ter vindo fazer: pregar o Evangelho. E Marcos, ele destaca o ensino e a pregação como as prioridades do ministério de Jesus. E vejam, meus irmãos e irmãs, que não há bênção maior do que a oportunidade de pregar e mais ainda de ouvir a pregação do Evangelho. Não há bênção maior do que a oportunidade de pregar e mais ainda de ouvir a pregação do Evangelho. E quantos na história da humanidade não tiveram essa oportunidade? Quantos na história humana não tiveram essa bênção? Quantos ainda hoje não têm essa bênção? Vejam, Marcos nos ensina aqui que a nossa agenda tem de ser determinada por Deus. Ao registrar com detalhes esse episódio, Marcos tinha a intenção de nos ensinar que a nossa agenda tem de ser determinada por Deus. E aí nós precisamos pensar: será que nós estamos dispostos a ter o nosso passeio à beira-mar interrompido para ter de ministrar a pessoas afligidas pelo pecado? Será que até nas nossas férias nós estamos dispostos a ser um instrumento nas mãos do Redentor? Será que você está disposta a ter a sua leitura ou a sua navegação pelas redes sociais ou o seu joguinho de celular interrompido na viagem de um ônibus, trem ou metrô, para aproveitar a oportunidade que lhe foi dada por Deus de pregar o Evangelho a uma pessoa ao seu lado que, de repente, sem nenhuma motivação, faz um comentário lá bobo, meio que despretensioso? Será que nós estamos atentos às oportunidades que Deus nos dá para pregarmos o Evangelho da graça? Mas, voltando aqui ao texto, as multidões até podem ser atraídas pelos milagres, mas Jesus se coloca diante delas para ensinar e pregar o Evangelho. Isso porque é a pregação do Evangelho e não os sinais milagrosos que Deus usa para regenerar, infundir fé e salvar pecadores da condenação ao inferno. Jesus dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse era o resumo do ensino e da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos mostra
E isso nos ensina que, como igreja missional, todo o nosso ministério, seja evangelístico, seja de discipulado, seja de instrução, seja de ensino, para todas as pessoas de qualquer idade, deve ao fim chegar ao chamado: arrependam-se e creiam no Evangelho. Irmãos e irmãs, o Evangelho é para quem não é cristão tanto quanto é para quem já crê em Jesus. A mensagem do Evangelho, ela convoca o descrente à conversão e incentiva quem já é crente à reforma da sua vida. Não há crescimento em fé, não há transformação de caráter, não há santificação na vida sem o Evangelho. O Evangelho é o fundamento tanto da regeneração quanto da reforma. O Evangelho transforma e conforma. O Evangelho é para o início da caminhada na fé, tanto quanto é para a permanência nesse caminho da graça. O Evangelho é imprescindível para a conversão, tanto quanto é para a santificação. E o chamado de Levi, ele ilustra de forma perfeita o chamado do Evangelho para que o pecador se arrependa e creia. Diz o texto, versículo 14, veja comigo. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Marcos capítulo 2, versículo 14. O chamado de Jesus a Levi ilustra o chamado do Evangelho a todo pecador. Vejam que é um chamado pessoal e específico. Um chamado pessoal e específico de todos os pecadores à beira-mar. De todos os pecadores na coletoria. Jesus aponta para Levi e lhe diz: siga-me. Logo Levi, o coletor de impostos, também conhecido como publicano. Ser um coletor de impostos era uma atividade muito, muito lucrativa, mas considerada repugnante pelos judeus religiosos e também por todo o povo. O coletor de impostos era visto como alguém que tinha se associado ao governo romano. O publicano era um servidor do império invasor, dominador e opressor dos judeus. Por isso, o publicano era alguém a serviço de outro na exploração do próprio povo. O coletor de impostos era um extorsionário, um corrupto que fazia cobranças acima daquilo estipulado pelo governo para obter ganho ilegal. O publicano, ele mantinha relações com os chamados gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram tementes a Deus. E era por isso que pela tradição religiosa um judeu não podia se associar, nem mesmo visitar um gentio, Não podia entrar na casa de um gentio, não podia sentar-se à mesa com um gentio e compartilhar uma refeição com um gentio. A lei judaica dizia que se um judeu se associasse a um gentio, ele se tornava cerimonialmente impuro. Por isso Levi era um homem mal visto pela sociedade, desprezado pelos religiosos, considerado impuro e impedido de prestar culto a Deus em uma sinagoga. Agora contemplem e se deslumbrem com o chamado de Jesus a Levi. O pecador rejeitado, impuro e impedido de entrar na sinagoga é a pessoa para quem Jesus volta o olhar e chama para dentro do reino de Deus. O rejeitado e discriminado pela sociedade é chamado para um relacionamento
íntimo e pessoal com Deus. Que maravilha! Que coisa fantástica que só Deus pode fazer. O chamado de Jesus a Levi foi pessoal e específico e foi também eficaz e irresistível. Um chamado eficaz e irresistível. Vejam que, por mais que já tivesse ouvido falar da fama de Jesus, por mais que Levi já tivesse ouvido o que andava pregando por aí, esse Jesus, foi no momento em que Jesus voltou seus olhos para Levi e direcionou a ele, entre tantos, uma ordem que esse homem se levantou da prática dos seus pecados a que estava rendido e foi seguir a Jesus. Vejam que o chamado de Jesus a Levi se assemelha ao chamado de Jesus quando ele ressuscitou a Lázaro, ao morto há 4 dias, dizendo: Lázaro, venha. Não foi um chamado a todos os mortos naquele cemitério, foi um chamado a Lázaro. Foi um chamado impossível de ser respondido aos olhos humanos, porque o homem estava morto há 4 dias. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Foi um chamado pessoal, específico, eficaz e irresistível. Levi estava morto em seus delitos e pecados, e quão grande pecador era este homem? Ele era um publicano. Levi era um homem rico que não tinha motivo nenhum para seguir a Jesus. Mas foi a ele que Jesus fez um chamado impossível de ser respondido aos olhos humanos. E há uma prontidão no atendimento do chamado de Jesus. Há um abandono da velha vida. Há uma disposição para seguir Jesus nesse homem. Levi prontamente se levanta da coletoria e segue a Jesus. Assim como Lázaro, que teve a vida recobrada e não podia mais ficar em um túmulo fedido. Levi não podia mais continuar naquela coletoria. O chamado de Jesus a Levi foi pessoal, específico, eficaz e irresistível. E além disso, foi um chamado transformador. Vejam que deixar de ser um coletor de impostos era abandonar a boa vida, se é que pode ser chamada de boa, proporcionada pela riqueza obtida por meio da corrupção. Era deixar para trás a prática do pecado, que saciava a sede de prazer mortal, para viver a verdadeira vida que só Cristo pode dar. Era tomar um caminho de renúncia, porque a convocação de Jesus a quem o queira seguir é negar a si mesmo e tomar a própria cruz. O arrependimento e a fé no Evangelho tem um custo, meu irmão, minha irmã. Primeiro custou a vida de Jesus, que morreu para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Sim, essa vida eterna, ela é recebida de graça por meio da fé somente em Jesus, como Salvador e Senhor. Mas há o custo da renúncia que o cristão tem de fazer para ser um discípulo de Jesus. É se negar a viver na prática do pecado, é se negar a ser conformado por esse mundo. E vejam também que quem vive integralmente o amor cristão não busca os seus interesses, nem o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. O cristão, ele anda nos passos de Jesus, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos, em favor de pecadores indignos. Daí eu lhe pergunto,
meu irmão, minha irmã, o que seguir a Jesus já lhe custou? O que ser discípulo de Jesus tem exigido de você? Se é que tem exigido alguma coisa. Se não, saiba que ser discípulo de Jesus nos impõe exigências. Nos impõe negar coisas em favor de um bem infinitamente maior. Você tem se submetido prontamente a Cristo e a sua vontade ou a vontade de Deus que tem prevalecido na sua vida? Mas vejam, o chamado de Jesus a Levi foi pessoal, específico, eficaz, irresistível e transformador. E mais, foi um chamado que motivou o testemunho dessa transformação a outras pessoas. Depois de atender ao chamado, Levi convidou seus amigos publicanos e pecadores para um almoço com Jesus. Levi se tornou evangelista. E ele se valeu de um almoço para colocar pecadores diante de Jesus. E fica a dica para mim e para você. Daí eu lhe pergunto, o que temos feito com a bênção do Evangelho ter sido pregado a nós e ter transformado as nossas vidas? Nós temos falado sobre esse Evangelho a pessoas próximas com disposição maior do que aquela de quem recomenda um bom restaurante ou um bom filme em cartaz no cinema a alguém. Como quem fala das suas emoções ao assistir a um bom filme, ou da satisfação por ter se saciado com uma comida indescritivelmente maravilhosa. Será que nós temos anunciado o Evangelho a outros com esta mesma disposição? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Veja comigo agora o versículo de número 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O chamado de Levi ilustra de forma perfeita o chamado do Evangelho ao pecador. Um chamado para a salvação pela graça por meio da fé somente em Cristo. Levi e seus amigos publicanos e pecadores eram totalmente indignos e imerecedores de estarem à mesa com Jesus. Mas foi a esses que Jesus veio buscar e salvar, gente que não tinha mérito nenhum. Jesus, o médico das almas corrompidas pelo pecado, veio curar e dar vida a pecadores arrependidos, confessos e confiantes nele. E eu digo isso porque os mestres da lei e fariseus não enxergavam a necessidade que tinham desse médico das almas. Como grandes conhecedores da Bíblia, certamente eles sabiam que eram pecadores, só que eles não percebiam, ignoravam a gravidade do mal que sofriam. O pecado tão mortal e enraizado no coração de todo homem e toda mulher. Eles dispensaram o único médico capaz de curar e dar vida eterna, porque eles se achavam capazes de curar a si mesmos. Somente quem se vê incapaz, moralmente e espiritualmente, de ser curado da malignidade do pecado, é quem atende ao chamado e se submete ao tratamento do médico das almas.
somente aquele homem, somente aquela mulher que olha para si e se vê incapaz de fazer alguma coisa em seu próprio favor, se vê incapaz moralmente e espiritualmente de ser curado do grande mal que sofre, da malignidade do pecado que o assola. Somente uma pessoa assim atende ao chamado e se submete ao tratamento do médico das almas. Os mestres da lei, fariseus, não. Eles achavam que o legalismo religioso era capaz de os justificar e de livrá-los do juízo de Deus. Daí então, quando você pensa que pode ser bom o suficiente, quando você pensa que pode cumprir o bastante daquilo que a lei exige de você, quando você pensa que há uma medida de bons atos capaz de superar as suas falhas diante de Deus, quando você pensa que na média é muito melhor do que pecadores e publicanos, daí então você dispensa o médico das almas, porque você se mostra um legalista religioso. É por isso que o legalismo religioso anula a salvação somente pela graça. Vejam que o fundamento de qualquer religião está naquilo que eu faço e no mérito que eu conquisto. Enquanto que o fundamento do cristianismo está naquilo que Cristo fez por mim de uma vez por todas. O fundamento de qualquer religião está naquilo que talvez eu receba lá no final, como em um pagamento de parcelas que só encerra no fim da vida, e isso se em nenhum momento eu tiver ficado inadimplente até o último segundo. Já o fundamento do cristianismo está no recebimento antecipado daquilo que já foi quitado por Cristo e me é dado de presente hoje, agora. O fundamento do legalismo religioso é que eu serei julgado no final de todo um longo processo judicial e serei absolvido se e somente se eu não tiver em nenhum momento transgredido a lei por meio da qual eu vivi. Já o fundamento do cristianismo é que Cristo foi julgado no meu lugar e já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isto é maravilhoso. É a glória do Evangelho, meu irmão, minha irmã. Jesus veio anular o legalismo religioso porque a salvação é pela graça. No segundo episódio, versículos 18 a 22, nós vemos que o legalismo religioso anula a verdadeira piedade que é fruto da graça por meio da fé. Jesus estava em um banquete com publicanos e pecadores na casa de Levi. Foi quando algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram por que os discípulos dele não jejuavam. Essas pessoas disseram, olha, os discípulos de João Batista e dos fariseus estão jejuando. Por que os teus discípulos não estão jejuando? Nos tempos de Jesus, meu irmão, minha irmã, a lei da religião judaica estabelecia um dia de jejum obrigatório no ano. Um dia no ano de jejum obrigatório no chamado dia da expiação. Se bem que ninguém estava impedido de praticar o jejum por conta de circunstâncias lá específicas. Só que a tradição religiosa legalista judaica estabeleceu que o judeu piedoso deveria jejuar 2 vezes. 2 vezes por semana. Toda segunda e toda quinta-feira. Vejam, Jesus não tinha nada contra o jejum. Nada.
Tanto é que ele disse que um dia seus discípulos praticariam o jejum. Só que naquele momento, estando ele junto dos seus, o jejum era impensável. Isso porque o jejum estava ligado à tristeza, à aflição, à noite escura da alma que alguém atravessa. Mas Jesus, que é a fonte da alegria que o mundo não pode dar, que é o desejado e amado da alma de todos que naquele tempo esperavam o cumprimento das profecias sobre a vinda do Redentor das suas vidas. Esse Messias tinha chegado e ele era Jesus de Nazaré. Por isso não havia razão para tristeza entre os seus discípulos. E Jesus ilustrou isso com uma festa de casamento. Por que Jesus fez isso? Vejam vocês que até os fariseus diziam que era impensável alguém jejuar durante as celebrações de um casamento. Impensável jejuar durante as festas de casamento. Isso porque o casamento naquela época era um momento de festividade, alegria, não de tristeza e lamentos, e celebrações que se estendiam por uma semana. Uma semana de festividade, alegria, regada a boa comida e boa bebida. Era impensável, na verdade, era dispensável fazer jejum durante as festas das bodas de casamento. Mas vejam o que há mais nessa ilustração de Jesus. Essa ilustração de Jesus também é um lembrete do cumprimento de profecias e ela antecipa a sombra do que ele, Jesus, ainda viria a sofrer. Os antigos profetas disseram que Deus viria ao encontro do seu povo como um noivo vai ao encontro da noiva em um casamento. Daí Jesus, mais uma vez, se identifica como Deus, quando ele aponta que ele é este noivo anunciado pelos profetas que veio ao encontro do seu povo. E pense comigo, por que então os discípulos de Jesus jejuariam durante as bodas do Messias? Por quê? Mas a fala de Jesus também aponta para quando ele seria tirado de entre os seus discípulos. O termo utilizado por Jesus tem o sentido de ser levado da presença dos seus discípulos. Daí então a sombra do julgamento injusto conduzido pelos líderes religiosos judeus e a condenação à morte na cruz pelos romanos são aqui pré-anunciadas por Jesus. E só então, depois desses acontecimentos, é que os discípulos de Jesus jejuariam. A questão de Jesus não era em relação ao jejum. Era como e por que os fariseus e os discípulos de João Batista jejuavam. Vejam que um fariseu fazia questão que todo mundo soubesse que ele estava jejuando. Tudo para que ele fosse admirado pelas outras pessoas por causa da sua dedicação piedosa a Deus. O jejum dos fariseus era uma exibição pública do quanto eles eram esforçados em cumprir a lei da religião judaica. E vejam que isso alimentava neles maior vaidade em vez de maior piedade. Já os discípulos de João jejuavam por causa do fardo esmagador do pecado. Por causa da contrição provocada pelo pecado. Mas percebam que os discípulos de João precisavam conhecer e receber a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Os discípulos de João precisavam
conhecer e se render ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí a resposta de Jesus destacou não o jejum em si, mas a missão dele neste mundo. O legalista religioso anula a verdadeira piedade que é fruto da graça. Por isso Jesus queria mostrar que o legalismo religioso é incompatível com a graça por meio da fé somente nele. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que o jejum religioso legalista, ele promove o sacrifício próprio em favor de si mesmo, enquanto que a salvação pela graça, ela é ancorada no único sacrifício aceitável a Deus, e isso promove a verdadeira piedade. O jejum religioso legalista é uma forma de alcançar justiça própria, em vez de ser um meio para se buscar mais a justiça de Deus que é fruto da graça. Até hoje, nós podemos ser pessoas que praticam um jejum religioso legalista. Não precisamos ser judeus dos tempos bíblicos para isso. O jejum religioso legalista é fruto de um coração orgulhoso e autossuficiente, em vez de ser fruto de um coração quebrantado, compungido e contrito. O jejum religioso legalista é um esforço para persuadir a Deus a fazer o que deseja o meu coração desesperadamente corrupto, em vez de ser fruto de um coração que deseja ser moldado pela vontade de Deus, que deseja ver a vontade de Deus sendo realizada na sua vida e neste mundo, nesta terra. Na sua família, no seu lar, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. O jejum religioso legalista é incompatível com o jejum cristão. Esse jejum cristão, fundamentado na salvação pela graça por meio da fé somente em Cristo. Juntar as duas coisas é como pôr remendo de pano novo em roupa velha. É como colocar o vinho novo em vasilha de couro velha. O rasgo da roupa será pior e a vasilha rebentará derramando vinho fresco. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o vinho novo era colocado em vasilha de couro nova, porque o vinho novo continuava um processo de fermentação e os gases liberados nesse processo forçavam a vasilha por dentro e essa vasilha nova de couro cedia e esticava até um limite. Daí, colocar vinho novo em vasilha de couro velha era forçar a vasilha além do seu limite até ela romper e derramar o vinho e ambos estragarem. O legalismo religioso e a vida pela graça por meio da fé somente em Cristo são irreconciliáveis. O legalismo religioso não suporta conviver com a graça do Evangelho na mesma vida. Faz com que essa vida se estrague ainda mais. E a novidade de vida que o Evangelho traz é então perdida. O religioso legalista, ele precisa ser renovado, regenerado, ou precisa ser reformado pelo poder do Espírito Santo, para que abandone a confiança em seus méritos e viva pela graça por meio da fé somente em Cristo. Jesus veio anular o legalismo religioso porque a salvação é pela graça. E o mais lamentável de tudo o que foi dito aqui nessa noite é que o legalismo religioso é o caminho natural para qualquer um de nós.
os que não são cristãos, até os que são ateus, eles são legalistas religiosos por natureza. Mas, infelizmente, os cristãos são facilmente seduzidos pelo legalismo religioso. O legalismo religioso, ele joga gasolina nas chamas dos desejos do coração de cada um de nós. E ele facilmente incendeia as nossas vaidades. É por isso que há nas igrejas os religiosos que julgam os outros por não serem tão fiéis quanto eles. São pessoas que vivem travando guerras consigo e com outros para que possam provar o quanto eles são fiéis a Deus. E eles fazem isso porque a fidelidade é a moeda de troca capaz de comprar aquilo que o coração desesperadamente corrupto do religioso legalista tanto deseja. Faz isso porque ele não confia na salvação pela graça por meio da fé somente em Cristo. Eu e você, nós precisamos nos avaliar constantemente. Os cristãos precisam avaliar se tomaram ou não o caminho da religiosidade legalista. E como nós podemos fazer isso? Pense no seguinte: você busca a Deus em oração e até em jejum quando está com problemas. Mas no restante do tempo você ignora Deus porque está ocupado demais com outras coisas. Você acha que Deus só pode te ouvir enquanto você estiver quite com as suas obrigações religiosas? Você vê certas pessoas com desprezo? Sinceramente, você é um crítico ácido das pessoas? Jesus veio ao encontro do mundo para salvar e dar vida eterna a pecadores arrependidos e confiantes no Evangelho. Jesus chama pecadores para que venham ao encontro dele. Jesus hoje chama levis. Por isso deixe de ser uma pessoa religiosa legalista. Deixe de inutilmente tentar ser você o salvador de si mesmo, de si mesma, através do seu esforço pessoal. Saia de onde você está e venha ao encontro de Jesus, porque a salvação é pela graça, por meio da fé, somente em Cristo. O chamado de Jesus a Levi foi pessoal, específico, eficaz, irresistível, transformador e motivador do testemunho dele a outros. E quando o Espírito Santo regenera quem está morto em seus delitos e pecados, é assim mesmo. Não há como permanecer entre os mortos se você recebeu a vida. Não há como permanecer na escuridão se você foi curado da cegueira espiritual e viu a luz que brilha nas trevas diante de você. Não há como permanecer imóvel se você foi curado da paralisia espiritual e pode agora correr livremente para a nova vida que está diante de você. Por isso, se hoje você ouvir o chamado do Evangelho, saia de entre os mortos, venha para a luz e corra ao encontro de Jesus. E se você que tem vivido de uma forma religiosa e legalista na igreja, se você ouviu a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Saia da rebelião, saia do desvio da graça que você tomou para prosseguir um caminho insensato e mortal. Deixe de confiar no seu mérito pessoal, deixe de tentar barganhar com Deus.
Por favor, não abandone o evangelho da graça de Cristo para seguir um outro evangelho. E na verdade nem evangelho é. Ninguém é justificado diante de Deus por ser bom o bastante, praticando regras, cumprindo normas. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém é piedoso diante de Deus o suficiente, penitenciando a si mesmo. Confie no sacrifício de Jesus em seu lugar e em seu favor. Esse é o único sacrifício que torna você aceitável a Deus. Não pense você que tendo começado a sua caminhada pela fé somente em Cristo, você pode agora ser aperfeiçoado pelo esforço próprio, porque você não pode. Se isso fosse possível, Jesus teria morrido em vão, Jesus teria entregado a sua vida à morte inutilmente. Ouça, meu irmão, minha irmã, o justo viverá pela fé e não pela prática de boas obras. Obras que nem boas lá são. Ouça, a vida religiosa legalista ela é maldita porque ninguém é capaz de cumprir todas as exigências da lei e porque maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na lei. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se fez maldito na cruz em nosso lugar. Jesus nos conquistou e por isso nós podemos ser felizes hoje. Jesus nos libertou, por isso nós podemos ser livres hoje. Ele nos conquistou, nós podemos ser felizes hoje. E isso em antecipação à celebração do casamento, que durará eternamente quando Ele voltar para nos buscar, para desposar a sua noiva, a sua igreja. Jesus veio anular o legalismo religioso, porque a salvação é pela graça.